Mas eu quero fazer um comparativo entre modernidade e pós-modernidade aqui, e queria que você prestasse atenção nisso. A modernidade focava na forma, a pós-modernidade na antiforma, né? A modernidade trazia a ideia fechada, né? A pós-modernidade é aberta. A modernidade trazia a ideia do propósito. A pós-modernidade dá a aleatoriedade, né? A situação aleatória do jogo, né? do aleatório. A modernidade trazia ou traz a ideia do que é planejado, do que é pensado, do que é projetado. A pós-modernidade é o momento, é a experiência. É a experiência do momento. E eu sou empresário, eu sou da área de marketing e de publicidade e eu vejo muito isso. Muitas campanhas de marketing são focadas exatamente nisso. Em levar você ao entendimento de que o que vale é o momento e a experiência. É a situação. A modernidade era focada na hierarquia, após é na anarquia. Pós-modernidade é focada no desrespeito a todas as normas, leis e regras, ou na desconstrução disso. E na criação de regras próprias. A modernidade, ela converge para um centro, para um ideal, após para a dispersão, né? Quando nós olhamos a modernidade, nós vemos a ideia da criação, na pós nós temos a decriação, né? Nós temos na modernidade a totalização, né, dos grandes absolutos, e na pós-modernidade a desconstrução desses absolutos. Tá? Olhamos para a pós-modernidade e vemos nas escrituras a necessidade da interpretação correta. Quando chegamos na pós-modernidade, o conceito para a interpretação das escrituras é contra a interpretação. E a reforma nos devolveu o livre exame das escrituras, mas não a livre interpretação. E não é à toa que você vê várias aberrações teológicas hoje no YouTube. Distorções drásticas do texto bíblico e dos conceitos teológicos que a própria escritura forjou, né, que estão lá. Então, esse é o diferencial entre a modernidade e a pós-modernidade. E isso tem entrado dentro da igreja brasileira com muita força. Na verdade, isso tem entrado com muita força, principalmente por aqueles ícones, vou chamar assim, de grande expressão no YouTube. Por muitos. E que tem trazido uma teologia totalmente influenciada pela pós-modernidade. Mas vamos lá. Vamos seguindo. Um dos grandes conceitos da pós-modernidade é a ideia do Deus limitado. O Deus que não pode tudo. O Deus que não é onipotente. É o teísmo finito. Tá? E são várias as teorias sobre esse Deus teísta, né? Esse Deus limitado. Tá? Porém, todas elas têm algo em comum e elas dividem o conceito da natureza limitada e sendo presa ao caráter do universo. Bem, curiosamente, essas teorias elas emergiram de mentes ateístas, né? De pós-ateístas. Então, qual é a ideia desse conceito do Deus limitado? É que se o mal existe, e se Deus é bom, então, se Deus não resolveu o problema do mal, é porque ele é limitado para resolver. E nós temos uma pluralidade de correntes em cima disso. Embora elas sejam comuns nessa ideia de que Deus está limitado para fazer alguma coisa. Ou Deus não pode resolver porque não resolveu se relacionar com esses aspectos da humanidade. Ou Deus não pode resolver porque ele não tem poder para resolver. E de alguma forma ele é incapaz para resolver.
Ou ele não pode resolver simplesmente porque ele se afastou e delegou toda essa responsabilidade para os homens. E agora os homens coordenam ou governam ou direcionam o caminho da história ou da sua história. E aí distorcem o conceito de livre-arbítrio, que já era distorcido por muitos. Agora eles conseguem piorar. Eu vi certa vez um desses expoentes que pregam a pós-modernidade, talvez nem saibam disso, mas estão envoltos cheios, entorpecidos da pós-modernidade, dizer certa vez o seguinte: não é que Deus não tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, sim. Mas Deus tem um lápis e você é a borracha. Você pode apagar os planos de Deus para a sua vida. Você pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Deus pode até escrever alguns planos para você. Mas os planos de Deus, se você quiser e não fizer por onde, podem ser apagados. Entenda o nível de entendimento da realidade de Deus, que desfaz todo o conceito basilar de quem Deus é e do que é a onipotência e a soberania de Deus sobre todas as coisas. E é exatamente aí onde entra essa ideia do Deus limitado, do Deus que não pode tudo, e muitas vezes não pode tudo por causa dessa situação. Outros vão chegar a dizer, não, Deus ele criou a partir de um processo criativo e evolutivo, né? Evolucionismo teísta. E é exatamente essa corrente que muitas vezes teológica que defende o evolucionismo e tenta harmonizar as escrituras com a teoria da evolução é fruto da influência pós-moderna. Pois pensa que assim vai conseguir harmonizar a ciência ou a pseudociência da nossa época, né, com a realidade da existência de Deus. Então existia matéria pré-existente, e Deus, então, a partir dessa matéria pré-existente, foi fazendo tudo. Pelo um processo evolutivo. Há outros que chegam a afirmar, dentro dessa situação, de que Deus é incapaz de trazer o desejado bem. Por isso Deus está limitado. Por isso Deus não consegue resolver a situação. Pois ele não pode. Ele é incapaz de fazê-lo. Ora, uma das coisas, dentro do mestrado de filosofia que eu fiz, e da cadeira sobre a existência de Deus, a existência da divindade, e que nós debatíamos, é que ou o conceito de onipotência, de onipresença, onibenevolência, onisciência e o conceito de eternidade, eles estão presentes na pessoa de Deus, em sua plenitude, em todos os aspectos, sem nenhum vir a faltar, ou ele não é Deus. Porque a ideia do ser supremo é exatamente essa. Nele jaz toda a perfeição e plenitude de todas as coisas. Quando isso, então, ou algum desses atributos de Deus, ele é retirado da equação, Deus deixa de ser Deus. Ou o Deus da pós-modernidade não é o Deus das Escrituras. O Deus, muitas vezes pregado por aí, como um Deus limitado, como outros vão dizer, e um absurdo, e chegaram a dizer, não, Deus não está no controle de todas as coisas, pois existem desastres, catástrofes, governos injustos, estrupos, violência ao próximo. Deus não pode estar no controle de todas as coisas. Então esse Deus que essa pessoa prega não é o Deus das Escrituras. Pois o Deus das Escrituras, ele é supremo e absoluto em tudo. Pois se algum desses atributos eles deixam de existir ou eles não estão presentes nesse conceito de Deus dessas pessoas, ele não é Deus. Ele pode ser um ser muito poderoso, mas não é Deus. Pois Deus é a expressão da plenitude e da perfeição em tudo. É essa a ideia e o conceito de eternidade e imutabilidade em Deus. Deus em si expressa toda a perfeição.